Seja bem-vindo, alunos, ao canal do Estudo da Física do professor Jojo. E nessa videoaula nós vamos resolver uma lista de exercício relacionado à equação geral dos gases e à mistura gasosa. Então, o primeiro exercício é da Estácio do Rio de Janeiro e acompanhe a leitura comigo. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 atmosfera para 2 atmosferas e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de letra A, 50, letra B, 40, letra C, 30, letra D, 10, letra E, 20. Bom, eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que você faz após a leitura do problema é extrair as informações que ele te deu. Então, vamos lá. Nós temos o volume inicial, que é igual a 10 litros. Nós temos a pressão, a temperatura inicial, que é igual a menos 73 graus Celsius. A pressão inicial, que é igual a 1 atmosfera. E aí nós temos o quê? Nós temos o volume final, que é o que você quer determinar, tá? Nós temos a temperatura final, que é igual a 127 graus Celsius de temperatura, e a pressão final, que é de 2 atmosfera. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, porque eu tenho que trabalhar sempre em Kelvin. Então, mais 273, isso é igual a 200 Kelvin. E aqui embaixo, mais 273 também, isso vai dar 400 Kelvin. Bom, agora tudo bem, né? É só jogar na fórmula, então, da equação geral dos gases, que fala que pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, a pressão é 1, o volume é 10, a temperatura é 200, tá? A pressão final é 2, o volume é o que você quer determinar, e a temperatura final é igual a 400, certo? Bom, vou multiplicar cruzado aqui, nós temos que 1 vezes 10 é 10, vezes 400 é igual a 200 vezes 2 vezes V, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui? 200 vezes 2, então vai dar 10 vezes 400 é igual a 400 V, né? Bom, vou cortar o 400 com 400, o meu volume é igual a 10 litros, certo? Então, a resposta é letra D. Veja que esse exercício se mostrou sendo uma transformação isocórica, né? Por quê? Porque o volume manteve-se constante. O meu volume inicial era de 10 litros e o final também é de 10 litros. E a pressão, que era de 1 atmosfera, foi para 2 atmosferas, e a temperatura, que era 200 Kelvin, foi para 400 Kelvin. Então, manteve a proporcionalidade entre a pressão e temperatura. Veja, a pressão final ela é 2 vezes a pressão inicial e a temperatura final é 2 vezes a temperatura inicial. Então, a constante de proporcionalidade é igual a 2. Então, eu estou dobrando a pressão, automaticamente eu também dobro a temperatura, justamente porque isso é uma transformação isocórica. Vamos para o próximo exercício, então. O número 2, acompanhe a leitura comigo. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás de hidrogênio e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão será de quanto? Bom, mais uma vez, vamos tirar as informações, né? Então, eu tenho o meu volume inicial, a minha temperatura inicial, a minha pressão inicial, o meu volume final, a minha temperatura final e a minha pressão final. Bom, o que eu tenho? Ele me deu o volume inicial sendo 20 litros, ele me deu a temperatura de 27 graus Celsius, que tem que somar 273 para trabalhar sempre em Kelvin, então dá 300 Kelvin. Ele me deu a pressão inicial, que é 700 milímetros de mercúrio. Ele pergunta qual vai ser o novo volume, sabendo que a minha temperatura foi para 87 graus Celsius, e eu tenho que somar 273, que é isso para achar a temperatura em Kelvin. Tá? Então, essa temperatura vai ser igual a 360 Kelvin. Perfeito? E ele me disse que a pressão final foi para 600
milímetro de mercúrio. Então, aqui é só colocar a equação geral dos gases, né? Pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, tudo bem? Substituindo os valores eu tenho, ó, pressão 700, volume 20, temperatura 300. Isso é igual a pressão 600 vezes o volume que você quer determinar sobre a temperatura 360, tudo bem? Bom, eu vou fazer essa multiplicação aqui, isso vai dar 14.000 dividido por 300 igual a 60 dividido por 36V, porque eu vou cortar um zero de baixo com zero de cima. Bom, aqui eu tenho um zero embaixo, corta com um de cima, um zero embaixo, um de cima aqui também. E eu vou ter justamente o seguinte, 140 sobre 3 é igual a 60V sobre 36. Então, vou passar esse 36 multiplicando e esse 60 para baixo aqui dividindo. Vai ficar, ó, 140 vezes 36 dividido por 3 vezes 60 é igual a V. Ó, vou cortar um zero que está aqui com um zero que está aqui, tudo bem? E vou fazer a multiplicação embaixo. Então, vai ficar 14 vezes 36 dividido por 18, igual a V. Bom, 36 dividido por 18 é 2, né? Então, vai ficar que meu volume é 14 vezes 2. Então, meu volume é igual a 28 litros, tudo bem? E a nossa resposta é igual à letra C, perfeito? Vamos para o nosso próximo exercício da nossa lista, então. Esse terceiro é da Universidade Federal do Acre, e ele fala o seguinte: qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem, né? Então, mais uma vez, vamos tirar as informações. Quais informações? Do meu volume inicial, da minha temperatura inicial, da minha pressão inicial, e do meu volume final, temperatura final, pressão final. Bom, o que ele me deu? Ele disse que a temperatura inicial é 200 Kelvin. E ele quer saber qual vai ser a temperatura final dele para que tanto o meu volume como a pressão dupliquem. Então, o meu volume final vai ser 2 vezes o volume inicial e a minha pressão 2 vezes a pressão inicial. Bom, ele não falou para mim qual é o valor do meu volume inicial e da minha pressão inicial. Mas não faz diferença, porque, veja bem, quando eu colocar na fórmula, olha lá, P0 vezes V0 sobre T0 é igual a P vezes V sobre T. Então, substituindo os valores, eu tenho aqui a pressão inicial, volume inicial sobre 200 é igual a pressão final, que é 2P0, vezes o volume, que é 2V0, sobre T, né, que eu quero achar. Então, ó, eu tenho pressão inicial de um lado, pressão inicial do outro eu corto, tenho o volume inicial de um lado, volume inicial do outro eu corto, ficou 1 em cima sobre 200, é igual a 2 vezes 2 sobre T. Então, multiplica cruzado, a minha temperatura vai ser 200 vezes 2 vezes 2, então vai ser 800 Kelvin, tá? Então, nossa alternativa, letra D. O quarto exercício é da Unirio, do Rio de Janeiro, e ele fala o seguinte: o uso do amoníaco, NH3, nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. Com esse estudo, confirmamos o que antes desconfiávamos. As empresas manipulam a quantidade de amoníaco com o propósito de reforçar a nicotina, disse o deputado Henry Wassman, dos Estados Unidos. Suponha que uma amostra de cigarro contenha 5 ml de amônia a 27 graus Celsius. Se aquecermos o cigarro a 627 graus Celsius, mantendo a pressão constante, o volume de NH3 em litros será de quanto? Então, olha só, vamos tirar informações, né? Eu tenho o meu V0, eu tenho o meu T0, eu tenho o meu P0, eu tenho o meu V, o meu T, certo? E a minha pressão final. Então, olha só, o que ele me diz? Ele diz que eu tenho 5 mililitros, tá, de amônia, a temperatura de 27 graus Celsius, tudo bem?
Bom, primeiro eu vou transformar isso aqui em Kelvin, somar 273 igual a 300 Kelvin, tá? E aí o que acontece? Ele diz que a pressão deve ser mantida constante. Se a pressão é constante, né, ó, se a pressão ela é constante, então isso é uma transformação isobárica. Numa transformação isobárica, pessoal, a gente não usa a pressão porque ela não vai envolver no processo de transformação gasosa. Assim ele pergunta qual será o volume de amônia, né, em litros, quando a temperatura for para 627 graus Celsius. Bom, soma 273 aqui, isso vai dar 900 Kelvin, tá? E aí é só fazer as contas, jogar na equação geral dos gases perfeita, ó. P0V0 sobre T0 é igual a PV sobre T, certo? Como a pressão é constante, eu não uso a pressão na fórmula, sobrou o meu V0, que é 5, dividido pela temperatura, que é 300. Isso é igual ao meu volume que eu quero achar para a temperatura, que é 900, certo? Então, passo 900 multiplicando, nós temos que o nosso volume é 5 vezes 900 dividido por 300. Bom, corta 0 com 0, vai ficar 5 vezes 9, 45, dividido por 3, isso é igual a 15 mililitros, porque eu trabalhei com o volume inicial em mililitro, que era 5 mililitros, certo? Só que ele quer a resposta em litros, então o que eu vou fazer? Eu só vou dividir por 1000, ou seja, é só eu fazer essa divisão por 1000, certo? Então o meu volume vai ser 0,015 litros, tá? Alternativa letra D, ok? Vamos para o próximo exercício. Essa questão é do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica de São Paulo, e ele fala o seguinte: temos um recipiente com nitrogênio 2 puro e outro com oxigênio 2 puro. Volumes e pressão iniciais estão assinalados no esquema seguinte, tá? Então veja, eu tenho um balão, né, que contém nitrogênio, que ele tem uma pressão inicial de 1 atm e um volume inicial de 3 litros, certo? Eu tenho um outro balão que tem uma pressão aqui também de 5 atmosferas e um volume também de 2 litros. Abrindo a torneira que separa os gases e mantida a temperatura, a pressão interna, se realiza no valor de quanto? Então veja só, pessoal. A única maneira de que a temperatura seja mantida quando eu abro a válvula é se a temperatura dentro do nitrogênio e dentro do oxigênio for igual à temperatura da mistura. Porque se elas fossem diferentes, acontece o fluxo de calor entre esses gases, e isso vai fazer com que eu tenha uma temperatura de mistura diferente das temperaturas do nitrogênio e diferente da temperatura do oxigênio. Então, se o nitrogênio tiver a mesma temperatura que o oxigênio, quando eu abrir as válvulas, a temperatura da mistura ela vai ser a mesma, então ela vai se manter. Então, esse processo, pessoal, é um processo cuja temperatura ela é constante. Então, é um processo isotérmico, certo? Então, a temperatura ela não vai ser envolvida nesse processo. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho o volume do primeiro gás, que vale 3. Eu tenho a pressão do primeiro gás, que vale 1. Eu tenho o volume do segundo gás, que vale 2. Eu tenho a pressão do segundo gás, que vale 5. Eu quero saber a pressão da mistura. E o volume da mistura, pessoal, é só somar o volume dos dois gases. Então, o volume da mistura vai ser 3 mais 2, que vai ser igual a 5 litros. Bom, agora eu tenho todas as informações que preciso, coloco na fórmula da mistura gasosa. Pressão da mistura, volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual a pressão do primeiro gás vezes o volume do primeiro e dividido pela temperatura do primeiro, mais a pressão do segundo vezes o volume do segundo dividido pela temperatura do segundo gás. Mas, professor, o senhor não falou que a temperatura ela é constante? Se ela não é constante, ela não deveria sumir da fórmula? Bom, essa é a fórmula da mistura gasosa. Agora eu vou colocar na fórmula esse conceito, ou seja, transformação isotérmica, e eu não vou usar a temperatura. Então vai ficar a pressão da mistura, que eu quero saber. O volume da mistura é 5. A pressão do primeiro gás é 1. O volume do primeiro gás é 3. Mais a pressão do segundo gás é 5 e o volume do segundo gás é 2, certo?
Então, a pressão da mistura vezes 5 é igual a 3 mais 10. E 3 mais 10 é 13, certo? O 5 está multiplicando, passa dividindo. A pressão da mistura, então, é 13 dividido por 5. Isso é igual a 2,6 atmosfera. Portanto, a alternativa, letra C. Perfeito? Vamos para o próximo exercício. A questão 6, ele fala o seguinte, ó. 2 balões A e B foram conectados por um tubo contendo uma válvula fechada. O balão A continha 3 litros de oxigênio a 2 atmosferas de pressão e a temperatura de 30 graus Celsius. E o balão B continha 2 litros de hélio no estado gasoso a 30 graus Celsius. Abrindo-se a torneira, mantendo-se a temperatura depois de estabelecido o equilíbrio do sistema, a pressão total da mistura passou a ser 3,2 atmosfera. Qual é a pressão do recipiente que continha o hélio inicialmente? Tá? Bom, observe o seguinte, a temperatura manteve-se constante. Se a temperatura manteve-se constante, é uma transformação isotérmica também. Então, eu não vou usar a temperatura na forma da mistura gasosa, né? Então, vai estar aqui, né? Olha lá. Pressão da mistura, volume da mistura, sobre a temperatura da mistura, é igual a P1V1 sobre T1, mais P2V2 sobre T2. Como eu não vou usar a temperatura, certo? Vai ficar só a pressão e volume em toda a equação. Mas eu preciso dos valores, né? Então, ele me disse o seguinte, ó, que a pressão da mistura, ele falou que é 3,2 atmosfera. O volume da mistura é apenas o volume dos 2 balões. Então, eu tenho, no balão A, eu tenho 3 litros, e no balão B, eu tenho 2 litros. Então, eu tenho 5 litros no total. No volume A, no balão A, eu tenho um volume de 3 litros e tenho uma pressão de 2 atm. E no balão B, eu tenho o volume do balão B, sendo igual a 2 litros, e a pressão desse balão B é o que eu quero determinar. Então, vou colocar esses valores na forma, né? Ó. Então, vai ficar 3,2 vezes 5 é igual a P1, que é 2 vezes 3, mais P2, que é o nosso PB, vezes 2. Tudo bem? Eu vou multiplicar aqui e aqui. Então, 3,2 vezes 5 é 16. 2 vezes 3 é 6. Mais 2, pressão do gás B. Então, 6 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ser 16 menos 6 é igual a 2 PB. Então, 2 PB é igual a 10. Então, PB é igual a 10 dividido por 2. Então, a pressão no gás B é igual a 5 atmosfera, que é a pressão inicial dele. Portanto, a alternativa letra E do nosso exercício. Vamos para o próximo da lista. O 7º exercício fala o seguinte. Na figura, encontramos esquematizados 2 recipientes conectados e separados por uma válvula, inicialmente fechada. Um mesmo gás ideal ocupa ambos os recipientes conforme a indicação. Se abrirmos a válvula, a que temperatura deve ser elevada à mistura para que no final tenhamos a pressão de 10 atmosferas? Bom, então eu já tenho aqui, né, ó, pessoal. Se você olhar o gás A, eu tenho o volume inicial, a pressão e a temperatura, só que a temperatura está em Celsius, né? Eu tenho aqui o gás B, volume, pressão e temperatura também, só que está em graus Celsius. Então, ó, a temperatura do gás A é menos 23 graus Celsius. Então, vou somar 273, isso vai dar 250 Kelvin. A temperatura do gás B é 77 graus Celsius, mais 273, isso vai dar 350 Kelvin, perfeito? Agora, eu vou colocar na forma da mistura gasosa. Então, a pressão da mistura, volume da mistura sobre a temperatura da mistura, é igual a PA, VA sobre TA, mais PB, VB sobre TB. Então, o que ele falou para mim? Que a minha pressão da mistura vale 10 atm, né? P da mistura. E eu quero saber o seguinte, a temperatura dessa mistura, né? Então, a pressão vale 10, o meu volume é a soma dos 2 balões, então é 5 mais 7, e a temperatura que eu quero determinar.
A minha pressão no gás A vale 8, meu volume vale 5 e a temperatura é 250. No meu gás B, o volume vale 7, a pressão vale 4 e a temperatura é 350. Bom, pessoal, aqui a gente poderia fazer todas as multiplicações, mas aí na hora de fazer essa soma de fração ia dar um mínimo múltiplo comum muito grande. Então eu vou optar em simplificar, certo? Olha lá, se eu pegar e dividir 5 por 5, vou dividir 250 por 5 também. Então aqui vai dar 1, mas aqui vai dar 50. Se eu pegar, dividir 7 por 7 vai dar 1, então vou dividir isso por 7, 350 também vai dar 50. Fiz uma simplificação, tá? Então ficou ó, 10 vezes 12 dividido por TM é igual a 8 dividido por 50, mais 4 dividido por 50. E aí, como os denominadores eles são iguais a 50, eu não preciso fazer uma soma utilizando um mínimo múltiplo comum. Basta eu conservar o denominador e somar os numeradores. Então vai ficar ó, 10 vezes 12 sobre a temperatura da mistura é igual a 50, 8 mais 4, 12. Tá? Então eu tenho essa igualdade que eu vou multiplicar cruzado e vou escrever que 12 vezes a temperatura da mistura é igual a 10 vezes 12 vezes 50. Corta 12 com 12, temperatura da mistura é igual a 10 vezes 50, temperatura da mistura é igual a 500 Kelvin, tá? Só que daí tem um detalhezinho, tá, pessoal? Porque toda a conta, ela foi feita inicialmente as informações em graus Celsius. Então, seria de bom tom que eu desse a resposta também em graus Celsius. Então, eu vou pegar que a temperatura da mistura vai ser 500 menos 273. Então, a temperatura da mistura vai ser, né? 10 tira 3 dá 7, 9 tira 7 dá 2 e 4 tira 2 dá 2, ou seja, 227 graus Celsius. Essa seria a temperatura da mistura quando eu abrir a válvula dos dois balões. Perfeito? Vamos para o próximo exercício. O oitavo exercício é da FUVEST, de 1999, e ele foi adaptada, tá? Então, vamos ver aqui como é que ela está aqui. Se você observar, eu tenho dois balões. Um balão ele possui o hidrogênio e o outro balão possui cloro, certo? Ele me dá o volume, a temperatura e a pressão dos dois balões. E ele fala para mim que ó, a temperatura no gás hélio é 25 graus Celsius e a temperatura do gás cloro também é 25 graus Celsius. Então quer dizer que a temperatura dos dois gases são iguais, tá? Perfeito. Vamos continuar lendo o exercício então. O hidrogênio e o cloro estão contidos em balão interligados por meio de um tubo com torneira. Nas condições iniciais no desenho, ao se abrir a torneira, os gases se misturam e a reação entre eles é iniciada por exposição à luz difusa. Forma-se o ácido clorídrico gasoso. Calcule a pressão da mistura em atmosfera se a sua temperatura for mantida a 25 graus Celsius. Então, olha só, a temperatura do hidrogênio era 25, a do cloro é 25, eu abro a mistura e a mistura, após feita todas as reações químicas, transformando-se em ácido clorídrico gasoso, também manteve a temperatura de 25 graus Celsius. Bom, então é uma transformação isotérmica, né? A temperatura ela é constante. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar lá na fórmula. Pressão da mistura, volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual a pressão do primeiro gás, volume do primeiro gás sobre a temperatura do primeiro gás, mais a pressão do segundo gás, volume do segundo gás, dividido pela temperatura do segundo gás, onde a temperatura não é utilizada, certo? Então, ele quer saber justamente isso, né? A pressão da mistura. Bom, e o volume da mistura? É a soma dos dois. Então, é 1 mais 1. A pressão do primeiro é 1 vezes 1, mais a pressão do segundo, que é 5 vezes 1. Então, a pressão da mistura vezes 2 é igual a 1 mais 5. Pressão da mistura vezes 2 é igual a 6. Pressão da mistura é igual a 6 dividido por 2. Então, pressão da mistura é igual a 3 atmosfera. Tá? Alternativa letra C. Vamos para a próxima questão.
Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 20 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão. O volume ocupado por essa mesma massa de gás a 47 graus Celsius e 800 milímetros de mercúrio de pressão será de quanto? Bom, então vamos tirar as informações do problema, né? Eu tenho que o meu volume inicial vale 20 litros, que a minha temperatura inicial é de 27 graus Celsius, que eu preciso somar 273 para trabalhar em Kelvin, que vai dar 300. E a sua pressão inicial é de 600 milímetros de mercúrio. O volume ocupado por essa mesma massa a 47 graus Celsius, então eu quero saber o volume final dele, cuja temperatura inicial é de 47 graus Celsius, que eu vou somar 273, isso vai dar 320 Kelvin, tá? Cuja pressão final é de 800 milímetros de mercúrio. Bom, colocar lá na fórmula, então, P0V0 sobre T0 é igual a PV sobre T. Veja que isso não é uma mistura gasosa, né? Ele apenas é o quê? Uma transformação gasosa, cujas variáveis de estado sofrem mudanças. Tudo bem? Colocando os valores, nós temos pressão inicial de 600, volume inicial de 20, temperatura inicial de 300. Isso é igual a pressão final, que é o que é 800, o volume dele é o que você quer achar e a temperatura de 320. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui? 600 por 300 dá 2. E 2 vezes 20 dá 40. Isso é igual a 80V sobre 32, porque eu cortei um zero de baixo com um zero de cima. Vou passar o 32 multiplicando e o 80 dividindo. Então, eu tenho que o volume vai ser igual a 40 vezes 32 dividido por 80. Vou cortar um zero em cima com zero embaixo. E aí vai ficar o quê? 4 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 3 dá 12. Então, dá 128 dividido por 8. Fazendo essa divisão, né? Isso vai dar igual a 16 litros, tá? Alternativa letra E, ok? Perfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de resolução de exercício, utilizando os conceitos da equação geral dos gases e de mistura gasosa. Se você gostou, deixa aquele joinha, o seu carinho é muito importante para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e continue estudando física. Aquele abraço, vejo você até a nossa próxima videoaula.